Muito bem, gente, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui do programa Blitz 87. Hoje estou recebendo aí uma amiga querida, né, uma empreendedora aqui da região de Ipiraberaba, a nossa querida Alessandra, né, da Along Pilates. É isso, Alessandra? Bela e Along, né? Que nós éramos duas e juntamos Bela e Along. Que legal. Saúde e reabilitação, isso aí. Muito bem, ô Alessandra, vamos começar falando da tua origem, né? Você é natural de Ipiraberaba, da onde que é a tua família? Fala um pouquinho da tua história, do início. Eu sou de Joinville, nasci e cresci ali no bairro Santo Antônio, né? Perto da igreja Santo Antônio, na rua Guilherme Lempke. E a minha família também é dali, meus avós, Blanques, sobrenome Persic, Salomão, é tudo da região do Santo Antônio, então se criamos ali. A Dona Francisca era o nosso palco de chão, de brincar, de crescer. A escola estadual Giovanni Fará, quando a gente estudou, Sim. Toda a região, e pra cá foi um pulinho, né? Pertinho, para Ipiraberaba, mas os meus irmãos também estudaram todos lá. O meu pai trabalhou na Whirlpool, né? Então tem toda essa formação mesmo, né, de família, de profissional dentro dessa Joinville mesmo. Muito bem, né? Eu ia perguntar sobre a atividade dos pais. Você já falou, o pai trabalhava na Whirlpool, então? Sim. E a mãe? E a minha mãe foi professora, depois foi doceira. Sim. Terminou assim a profissão dela, se aposentou doceira, né? O meu pai depois no final se aposentou na Embraer e na Whirlpool e ajudava ela nas entregas. Sim. E finalizaram as atividades, se aposentaram fazendo isso. E os irmãos? Quantos irmãos? São 3 irmãos, né? Tem 2 mais velhos que eu e um mais novo. Então Sim. somos em 4. Você é a única menina? 2 meninas e 2 rapazes. Certo. Alessandra, como que é essa infância ali na região do Bom Retiro com os irmãos, né? Foi uma infância um pouco mais difícil? Você teve tranquilidade para poder estudar, se desenvolver? Como que foi? Foi uma infância muito boa, porque o meu pai foi um pai, como pai, ele foi uma pessoa maravilhosa, então a nossa infância ele foi muito boa, a gente sempre se divertiu, sempre teve amigo em casa, na casa dos amigos. Essa parte daí, depois já de estudar, a gente sempre estudou em colégio estadual, né? Nunca tivemos a oportunidade de conhecer. Às vezes eu paro para pensar no que eu passo para meus filhos hoje, no que eu, depois mais velha, que eu tive condições, comecei a me formar, comecei a fazer cursos, né? Investir em mim mesma. Eu vi como faltou isso um pouco, né? Porque realmente era 4 filhos. Só o pai tinha uma renda maior, né? Então, assim, no máximo, acho que eu fiz um curso de datilografia. Né? A gente não teve inglês, a gente não teve cursos técnicos. Foi uma infância, acredito que hoje, a gente comparando, era mais humilde mesmo, né? Sim, sim. Né? E cada um se virava como podia. Todo mundo lá em casa, com 15 anos, já estava trabalhando. Sim. Qual foi a tua primeira atividade? Sempre foi na área de saúde, sempre. Sim. Eu já trabalhei de cara em clínica de fisioterapia, porque naquela época, em 1993, podia ter auxiliar. Com 15 anos eu fui para dentro do São José, lá no meio do bolo, lá, com a clínica da Cristiane Clemente, que ela foi minha primeira chefe, foi meu primeiro emprego de carteira registrada. E ali eu já fui aprendendo a ficar na área. 2 anos pôde, quando fechou esses 2 anos aí, a parte de auxiliar não podia mais, tem que ser formado em fisioterapia, mas ali eu já peguei uma boa gama, né? Sim. E depois dali, trabalhei 1 mês em loja de balcão, em comércio, mas dali já fui para o ensino médio, já fiz o vestibular depois na área e acabei fazendo educação física. Mas, Alessandra, essa tua missão, né, esse amor que você tem por essa área voltada para a saúde, isso veio já da infância ou despertou quando você foi para o primeiro emprego ali? Não, é porque eu sempre fui bem ativa. Eu dancei também no ensino médio pelo Colégio Nova Era, dancei festival de dança por 4 anos, ganhava bolsa. Então eu sempre tive na área, né? A minha mãe, eu sempre lembro de ir para ginásticas com a minha mãe e fazer junto. É uma coisa que eu sou mais ativa, proativa, do que a parte, vamos supor, se eu tivesse que trabalhar digitando parada em escritório, não é o meu, não ia funcionar, não ia funcionar. Então eu sempre tive na área. Isso veio da infância, você já sabia que ia seguir nessa área? Sempre gostei do interpessoal, do comunicativo, do pessoal, né, do comunicativo, do ativo, do proativo, sempre foi meu, assim, acho que foi natural. Certo. Alessandra, e quando você vai fazer a faculdade de educação física, né, você ainda está morando com os pais? Eu ainda estou morando com os pais, termino morando com os pais, porque eu me formei em 2001, já fazem quase 25 anos. Sim, daí comecei a trabalhar, sim, morava com os pais ainda. E assim, foi um período bem puxado, né? Porque não, era bolsa, a gente conseguia bolsa, trabalhava em projeto lá dentro,
E foi assim, e todos os meus irmãos foram iguais, né? E Todos conseguiram se formar? Todos conseguiram se formar. Mas não nessa área? Não, tem um irmão meu que é engenheiro químico, a minha irmã, na verdade, trabalhou de secretária, fechou ali, também não fez faculdade, e meu irmão mais novo fez marketing. Sim. A distância daí depois, né? IAD. Mas Univille? Eu fiz Univille, meu irmão também. Eu acho que era o único curso de educação física, era da Univille, época, né? O meu ainda foi o último ano, foi a última turma do curso híbrido, que ainda era os dois, licenciatura e bacharel. Depois mudou, mas eu acho que agora voltou, né? Sim. É isso aí. Que legal. Ô, Alessandra, como que a sua história começa a ser em Piraberaba? De que forma? Pelo Alexandre. Sim. Pelo Alexandre, pelo meu marido, porque a gente fazia, antes de eu entrar na faculdade, ele também, nós fizemos o cursinho vestibular Nova Era, e a gente se conheceu lá. Por coincidência, nós tínhamos grupos de amigos que também saíam junto, eram amigos dele e meu, né? O Gleison Maba, quem mais daqui daquela época? O Sassi, esses primeiros, né? Depois eu fiquei amigos de um outro grupo. Mas esses é que iam pro centro, saíam, e daí esses amigos eram em comum, e por coincidência nós dois fazíamos cursinho. E foi ali no cursinho, quando a gente entrou na faculdade, ele fez matemática e educação física, a gente já entrou ali namorando. Já começou a faculdade, uma fase tão boa, né? A pessoa começa namorando, a gente é certinha, a gente é tanto certinho. Mas tá certo, tem, já gente. foi. Festa de calor, esquece. Não tem. Olha, mas daí o Alexandre que ela fala é o professor Alexandre. Isso. Foi meu professor, inclusive. Nossa, né? É verdade. Sim, foi meu professor. E o filho da professora Lúcia, inclusive, que foi minha professora também, professora de geografia. Né? Então, quer dizer, veio de uma família toda aí de educadores. Tinha contato já com todo mundo. Exatamente. E ele foi fazer o quê? Qual era a faculdade? Ele foi fazer faculdade à noite e eu fazia educação física de manhã. Mas ele fazia o quê? Qual era o curso? Matemática. Matemática. Uhum. A pessoa, para fazer uma faculdade de matemática, né, Alessandra, a gente tem que combinar que ela nasceu para isso, né? Não, ela nasceu para isso. Na verdade, ele fez para poder tentar engenharia, que era o sonho dele. Né? Depois ele até passou, mas daí ele continuou, porque ele já estava lecionando e gostou da área. Eu acho que ele devia ter feito engenharia, mas tudo bem. Sim. Um leque a mais. Alessandra, e aí, você começou a história com o Alexandre, que para mim vai ser sempre professor Alexandre. Começou a história com o Alexandre. O Elmer, e daí de infância eu tinha muita lembrança de Piraberaba. Meu pai trazia muita gente aqui no Botequim, né, para comer a sopa, e sempre, eu lembro daqui, como um lugar afastado da cidade. Engraçado, parecia longe, né, a gente via passear, porque nós morávamos aqui perto da Deller, então parecia longe. Mas foi a partir dali, daí comecei a vir para cá, né? Ele convidava, a gente vinha, e eu morava ali na Dona Francisca, era perto, às vezes ele vinha do cursinho, me dava carona, aí me deixava em casa, vinha para cá, e assim foi. E aí vocês começam a namorar quando? A gente começa a namorar em 98 daí. 98, quando a gente tá ali na faculdade. E quando que vem o casamento? 10 anos depois. Sim, 10 anos? Em 2008 a gente casou, em janeiro de 2008. Fizemos a casa, né? Construímos a casa e os dois formados, já com a profissão em andamento. Em andamento, depois se especializando, fazendo pós, daí aquilo tudo se dedica para aquilo primeiro, né? Mas aí a gente foi construindo paralelo ali a nossa casa. Já tinha ideia, porque nesses 4 anos de faculdade eu já fui fazer estágio dentro da Embraco, na Recreativa. Depois eu virei coordenadora lá, né? Fiquei lá por 13 anos. Sim. E daí ali dentro... ali a gente eu já tinha carteira registrada, foi meu primeiro emprego assim também na área, né, de educação física, foi uma escola aquilo ali, né, e daí ali, enquanto isso a gente foi, né, trabalhando, ele já lecionando e eu lá dentro já com coordenador, e daí a gente foi construindo a casa, e daí em 2008 já tá, sim, entrou com brita só em volta, entrou com a casa, sim, só com as portas, com a janela, e é isso aí depois dali eu levei mais uns 6 anos ainda para ter o primeiro filho, que daí foi quando eu construí aqui, porque daí eu decidi que não dava mais, para a mulher trabalhar em recreativa não é fácil, você sábado, domingo, viagem. Então essa primeira, profissionalmente, então quando você se forma, você vai trabalhar na Embraco. Dentro ainda fiz estágio ali. Isso, e aí até a abertura da empresa, até você empreender, você trabalhava lá. E ficou 6 anos. Funcionária do Décio Krelling. Foi meu chefe muito tempo. E aí sai de lá para abrir o seu empreendimento. E da onde que surge a ideia, a necessidade, a inspiração para você ter um espaço como esse? Porque eu sempre trabalhei
clubes grandes, né, em academias grandes, atendimento de muita gente por hora, atendimento que não era de qualidade, e eu sempre gostei da coisa mais interpessoal, eu gostava muito de consciência corporal, daí eu já fui fazer a formação de Pilates, e daí o meu marido, o Alexandre, na minha orelha, não, tu tem que abrir um negócio só teu, vamos abrir um negócio menor, chega de trabalhar no final de semana, e daí veio a ideia do leque de partir só para mulher primeiro, a gente abriu ali embaixo, a primeira sala só para mulher, depois eu abri do lado de cá embaixo o Pilates. Quando você abre ali, Alessandra, assim, qual que era a diferença, para quem não é da área, para quem não está tão ambientalizado, né, com o empreendimento, quando você abre, né, que era bem focado ali em mulheres e tal, como que era essa atividade? Que tipo de serviço específico você oferecia? A gente começou com aquelas atividades famosas do tempo lá, que eram o body pump, aula de jump, era atividade física já para pequenos grupos, né? Mulheres que não tinham muito interesse em ir para academia, queriam espaços menores. Levou um bom tempo assim para as pessoas se acostumarem. Aqui não tinha isso, né? No centro já existia, né? Mas foi assim, foi um leque específico porque aqui já existia a academia do Fernando, já existia a Whey. Então já tinha ali uma concorrência. Então a gente pensou, não, vamos abrir alguma coisa diferente. E para a mulher esse público tem muita gente que procura, né? Sim. Individual, mais particular. Né, mas um trabalho diferenciado, né, porque muitas têm, às vezes, até vergonha, né, de ir, e às vezes até o marido é meio ciumento, então, assim, foi uma linha bem, e também, assim, mais qualidade de vida, porque a academia, né, que quem já trabalhou sabe, é muito em pé, né, muito em pé, muita gente, você não trabalha com qualidade. Sim, né? E aí, Alessandra, como que você vai evoluindo de serviços e como que está hoje, o que você oferece hoje? Então, a gente, a partir dali, para público feminino, daí a partir dali eu comecei a já oferecer o personal, depois dali a gente já colocou o funcional, e daí eu sempre quis abrir o meu estúdio de Pilates. Aí no começo aqui em Pirabiraba, o Pilates eu dava lá no Fernando, a gente fazia aulas lá na Ritmo. E só que eu tinha muito, e na Embraco também aplicamos, mas eu queria muito fazer o estúdio, porque não tinha aqui. Tinha a Mari com alguma coisa ali, a Pris, mas era bem pequeno, e daí eu precisava de uma sócia. Porque o Pilates, como ele vai para a linha de fisioterapia, ele precisa de uma responsável técnica fisioterapeuta. Então eu precisava de uma sócia. Daí que eu fui atrás da Isabel. Aí com a Isabel Patrícia ali a gente fez uma parceria, abrimos a sala de cá, ainda antigamente era um salão de beleza aqui do lado. Abrimos e daí a gente já começou a oferecer Pilates. Então passou ali uns 7 anos, eu ampliei porque ficou apertado, porque daí a gente já precisava, né, de máquina, precisava de fortalecimento, precisava, a gente não podia perder aquele cliente, que ele ia para a academia se eu não tivesse aqui, né, e ele precisava do reforço, né, então aí o próprio Pilates estava apertado, aí a gente ampliou lá embaixo ficou fisioterapia, que é o que a gente oferece, fisioterapia, Pilates, a linha de estética, terapias manuais, acupuntura, né, e aqui para cima a gente veio com funcional, com academia, Sim. Né, e com a parte de personal também. Muito bem. É um serviço diferenciado, né, Alessandra? Não é uma academia, né? Eu não tenho uma academia cheia, eu não consigo trabalhar com volume, no entanto, eu cobro um pouco mais pelo trabalho personalizado. Né? Tá certo. A gente está 10 anos no mercado já aqui, 10 anos. E está feliz? Estou feliz, né? Ter o teu horário, ter a tua flexibilidade, a gente sabe que a gente tem uma limitação nessa área, né? Tu não consegue atender 1000 pessoas, porque como é que poderia render mais? Ou cobra mais ou enche, mas a gente quer trabalhar com qualidade porque no final, essa minha área de ficar muito em pé, gesticular, tu tem que ter uma qualidade ali, tu tem que escolher, porque senão tu se desgasta, né? Sim. E a gente tá feliz, eu acho que a gente chegou onde tinha que chegar, o que a gente tá melhorando é comprar mais um aparelho, investir nas máquinas, né, na qualidade do atendimento, né, fazer o nosso cliente, mas às vezes já veio uma ideia de a gente comprar uma matriz abrir uma outra franquia do Costa Silva, mas aí qualidade de vida, por enquanto tá bom assim. Né? E hoje, Alessandra, como que tá a família? Tem filhos? Você já tocou nesse assunto? Quem são? A idade? Hoje temos 2, né? O Rafael com 13 anos e o Gustavo com 8, né? Sim. Aquela loucura também, isso é um fator que segura a gente um pouco, né? Eu não dou aula hoje o dia inteiro por causa dos filhos, né? Então, hoje a gente precisa deles, eles estão aí estudando, um estuda no centro, leva, busca, escolinha. Sim. Né? E dá uma brecada assim na gente. Muito bem. A Alessandra também é idealizadora da corrida de Piracicaba, né? Alessandra, como que surgiu isso, né? Qual que foi a ideia, né? E esse ano nós vamos ter novamente mais uma edição, né?
Vamos ter a 9ª edição, se Deus quiser, 9 de novembro tá aí, né? O convite já está feito para todo mundo aí fazer inscrição. Pode fazer com a gente, pode fazer no site do Ticket Agora. E surgiu, quem conhece, quem lembra da Josi, que era dona do Zop ali, que antigamente era o Vinheto, né? A Vieto. Ela com uma parceira dela, que hoje é minha sócia também na corrida, que é a Fátima. Ela era cliente da Fátima lá na clínica, porque ela é uma fisioterapeuta lá no centro, a Josia no centro, e elas começaram a se conversar e formigar a ideia e, vamos fazer um dia de lazer em Pirabirá. E daí veio a corrida. Mas precisamos de alguém da área. Daí lembraram de mim e vieram me convidar para fazer a parte de organização, né? E assim começou. Primeiro ano a gente teve 300 inscritos. No primeiro ano até que foi bom. Sim. E daí a Josi ficou uns 3 anos, mudou o Vinheto para o Zop, né? O Zop ainda apoiou a gente mais 2 anos, mas aí o espaço foi ficando muito limitado. E eu e a Fátima estamos até hoje juntos e tá aí, 9 anos já, 9ª edição. Que legal, que legal. Eu já participei algumas vezes, né? E é bem legal porque para quem é de Piraberaba, né? O pessoal que gosta de correr, exercício. E aliás, a atividade que mais tem adeptos em Joinville é corrida de rua. Assim, ó, disparado, corrida de rua, porque o exercício talvez, lógico, tem que ter os cuidados, tem que ter também a técnica, né? Aí a gente vai falar de várias situações, mas talvez seja o exercício mais barato e mais simples de ser feito. Barato, né? simples, quem impulsionou isso com certeza foi as assessorias e os grupos de corrida e as corridas que foram surgindo. Sim. Porque tem muita gente que corre para lá na corrida domingo, porque aquilo que é divertido, o grupo, né, Sim. o incentivo, né, tem muita gente que corre para emagrecer, tem muita gente que corre para condicionamento, eu corro para condicionamento, né, então cada um tem um objetivo. Para mim é uma terapia, na verdade, também, né, então assim, cada um tem um objetivo, tu vê que é bastante objetivo, sabe? Sim. E às vezes é só pelo grupo mesmo, e então assim, é um negócio que ganha muito adepto, muito adepto. Verdade. Tanto é que hoje Joinville já tem acho que 3 empresas que fazem corrida. Só existia uma. Sim. Já tem 3. Sim, é verdade. Praticamente todo final de semana tem uma. Né? Muito bem, Alessandra, quero agradecer, obrigado por ter recebido a gente. A gente sabe que o tempo aí é escasso, mas você fez essa gentileza de compartilhar um pouco da sua história conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado. É isso daí, gente. Voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.